Estamos a 3 dias das eleições. Elegeremos deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores e o presidente da República. Quais são as diferenças entre os projetos que disputam a presidência do país? O escasso debate sobre as eleições para o legislativo não prejudicam a representatividade e a qualidade da atuação do Congresso? Essas são questões que entram em debate, que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o que está em jogo nos projetos de governo para as eleições de 2014. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe desse debate pela web ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa, temos o prazer de convidar Cláudio Salvador Lembo, advogado, professor universitário e ex-governador de São Paulo. Marcelo Manzano, economista, e Luiz Fernando Vitaliano, cientista político. Bem-vindos. Muito obrigado. Entre as propostas de governo dos candidatos que lideram as pesquisas eleitorais para a presidência da República, há uma série de diferenças. Uma delas, que foi tema em vários debates entre os presidenciáveis, diz respeito à autonomia do Banco Central do Brasil. Então, para começar, eu gostaria da opinião de vocês sobre o que está em questão nesse assunto. Quais as implicações na estabilidade econômica com um Banco Central autônomo? E mais, esse não seria um tema importante também para o Congresso Nacional? Por que não há debate sobre as campanhas para o Legislativo? De novo, bem-vindos. Lembo. Eu creio que você colocou duas perguntas muito diferentes em si, mas fundamentais. Primeiro, não há debate, porque a ninguém interessa o debate, particularmente aos partidos políticos. Os partidos políticos do Brasil estão num momento extremamente difícil. Veja o problema da ficha limpa e os candidatos. Não é a justiça que deve afastar os maus candidatos, são os partidos políticos que não vão permitir em suas listas que maus figurantes estivessem presentes. Até eu cito o exemplo da Colômbia, onde o partido político é penalizado quando apresentam ficha suja. Não como no Brasil, que o ficha suja é retirado e tudo continua bem para o partido. Acho que está equivocado. Então esse é o primeiro ponto. Acho que está um grande erro na legislação política brasileira e que não permite, os meios de comunicação em geral, não permite debate entre os políticos a partir do erro inicial, que é o partido político que não se estrutura para isso. E o segundo ponto, o Banco Central. Acho uma ingenuidade alguém defender a autonomia do Banco Central. Em lugar nenhum do mundo o Banco Central é autônomo. O Banco Central tem que ter competência, autonomia de decisões específicas sobre a área financeira, mas ele deve ser subordinado ao Ministério da Fazenda e, particularmente, à Presidência da República num regime presidencialista como é o brasileiro. É assim nos Estados Unidos, é assim na União Europeia e não pode ser diferente do Brasil, porque nós não vamos inventar a roda a partir de agora. Isso tornaria o Brasil refém do mercado financeiro, inclusive, né? Primeiro. E segundo, é o cinismo de candidatos que defendem a autonomia do Banco Central. Essa falsa autonomia. E querem criar o quê? Um Banco Central soberano acima da soberania nacional. É um absurdo. Quer dizer, quer servir o sistema financeiro sem interesse nenhum pela coletividade. Acho uma coisa absurda que só pode passar por uma mente doentia ou extremamente deformada. Marcelo, entra na conversa. Como é que você vê os projetos, por exemplo, a partir dessa diferença entre projetos da autonomia do Banco Central e também por que um tema que também é afeto ao Legislativo não está no debate do Legislativo, que, aliás, não há debate para a questão do Legislativo no Brasil, né? Só para os cargos executivos, o que também parece uma certa deformação da nossa estrutura eleitoral. É verdade, eu acho que concordo com o governador. O debate a respeito da legislatura, dos candidatos ao legislativo tem sido muito pobre no Brasil, não é de hoje, já há algum tempo,
Mas me parece que nessa eleição de 2014, isso está mais evidente, mais claro do que nunca. Por outro lado, eu acho que a questão do Banco Central independente, concordo mais uma vez com o governador, é uma falta de responsabilidade, na verdade, fazer essa defesa, porque o banco está independente de quem, né? Está independente do governo. O governo tem legitimidade política, né? É eleito para direcionar a política de um país para um lado ou para o outro. Quer dizer, um banco central independente significa você criar um poder que está acima da sociedade, né? E por consequência está respondendo a algum interesse, né? Que não tem como ser controlado ou que responder aos interesses maiores da sociedade. Então, sem dúvida, esse é um Vou problema. fazer aqui talvez uma forçação de barra, mas um banco central autônomo seria como reinventar a República, né? Quer dizer, nós temos 3 poderes autônomos na República, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Se o Banco Central for autônomo, o financeiro também vira poder superior autônomo. que o poder autônomo. Maior, Mas é um superpoder. O que é isso? Porque os outros 3 são Tá regulados, né? Os outros 3 ainda têm um sistema de pesos e contrapesos, né? O Banco Central independente flutuaria acima desse sistema. Mas eu acho que, por outro lado, a colocação, na verdade, a candidatura da Marina Silva, a partir da morte do Eduardo Campos, na medida que ela teve que se apresentar para a sociedade com um programa feito, ao que parece, num espaço de tempo muito curto, ela teve que lançar uma série de propostas que acabaram contribuindo, eu acho, para a politização do debate. Quer dizer, o debate ganhou conteúdo. Essa discussão do Banco Central, apesar de eu discordar do mérito, foi importante que isso viesse à tona na campanha de 2014. Temas que muitas vezes não apareceram nas últimas eleições, neste ano estão sendo tratados. Não apareceram porque são temas tão esdrúxulos, tão fora do comum e tão irreais, que não pode aparecer numa campanha. Só Sem num dúvida. programa mal elaborado que pode aparecer. Eu acho que é um equívoco total de quem elaborou o programa. Mas é que foi interessante no sentido que obrigou Não, os entendi. demais candidatos A a pensar. se colocarem A favor ou a contra? favor ou contra, e isso deu mais Eu consistência ao acho que debate. a campanha foi muito pobre. Veja que teve temas fundamentais para a sociedade que ninguém teve coragem de assumir. Foi de debater, né? E debater. Mas, Luiz, entra na conversa aí. Me permitam um pouco de lenha nessa fogueira, mas antes de mais nada eu queria agradecer a TVT, agradecer o convite, agradecer ao Tuto aí pela oportunidade e cumprimentar o governador Cláudio Lembo e o Marcelo, né, pelo nosso debate aqui. Eu acho que tem um elemento a mais na discussão a respeito da autonomia do Banco Central. Quer dizer, nessa eleição, mais do que em qualquer outra, não está se debatendo a autonomia do Banco Central, está se debatendo a independência do Banco Central. Ou seja, a independência do Banco Central em relação aos outros poderes. A autonomia do Banco Central foi discutida em outras eleições. Na eleição de 2002, por exemplo, foi um tema fortíssimo e que gerava medo na população. E o Banco Central, de fato, hoje, ele tem autonomia de decisão, mas autonomia de decisão no curto prazo. Ele não tem autonomia de decisão dos seus princípios. Então, se a gente pegar o nosso espelho mais imediato, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, ele tem autonomia de decisão também. Só que, quem diz para o Federal Reserve o que ele tem que decidir sobre, tecnicamente, é o governo, é o Tesouro dos Estados Unidos. E, nesse caso, o Banco Central dos Estados Unidos tem um elemento importante. Ele não controla só a inflação, ele controla também o emprego. E, neste governo, a Presidência da República obrigou o Banco Central a não controlar só a inflação, a controlar também a taxa de desemprego. E você está falando nos Estados Unidos? Não, no Não, Brasil. no Brasil. No Brasil, é que você estava Nos dizendo, Estados falou do Unidos, Federal isso é Reserve. clássico. Isso é clássico. Aham. Isso é desemprego e inflação. No Brasil, desde 1994, quando se combateu a inflação com o Plano Real, o Banco Central é o Banco Central do taxa de juros, da inflação, e o desemprego ele vai se adequar ou não ao crescimento econômico, como se fosse automático crescimento econômico gerar renda, gerar emprego, Que é o gerar tudo consenso mais. de Washington, né? Que é o consenso de Washington.
Então, Consenso quando... de Washington, para trocar em miúdos, o neoliberalismo. Levado às suas últimas consequências. Quando que é mal este pro Brasil. governo finalmente disse, não, agora o Banco Central autonomamente vai se preocupar com 2 vetores da sociedade, o mercado financeiro, o sistema financeiro, obviamente Não se gostou. colocou contra. E aí vem uma candidatura que diz, não só autonomia, como independência. Quer dizer, do ponto de vista político, a independência do Banco Central significaria uma coisa importantíssima, que é o seguinte, vocês elegem aí os deputados, os senadores, Vocês os brincam de fazer governadores. política, quem domina o país somos nós. Exatamente. Quem cuida do dinheiro somos nós. Quer dizer, quem está dizendo isso? O mercado financeiro. Bom, quem transmite a legitimidade de cuidar do país ao mercado financeiro? O dinheiro. Né? O Banco Central hoje consulta o mercado financeiro sobre as suas decisões. E ele tem uma autonomia relativa, digamos assim. Imagine se o Banco Central for absolutamente independente dos poderes da República. O senhor tem um artigo sobre essa questão, digamos, dos efeitos colaterais ou da impertinência da financiarização da política, digamos assim. Extremamente grave. Eu acho que o sistema financeiro, ingressando diretamente na política, ele tem deforma todo o sistema. Ele toma conta de todo o pensamento político do país. Eu acho que é um grande equívoco e nós não podemos admitir isso. Eu acho que o banqueiro, enquanto banqueiro, é um cidadão. E como cidadão ele pode efetivamente realizar pensamento político, mas não pode deformar o pensamento político ou a capacidade financeira que ele tem. É isso que me assusta. E acho que os bancos deviam dar mais cuidado em dar suas ideias em público no momento eleitoral. Acho que é um grande erro eles ingressarem, como fez um através de seus assessores e outro através da sua diretoria. Não pode. Eu acho que eles estão deformando o jogo político. Agora, Luiz, queria te ouvir também aí na qualidade de cientista político, em relação àquela segunda pergunta que eu encadeei junto com a primeira, a questão do Banco Central, e a outra questão que é dessa situação, dessa cultura política nas eleições brasileiras, desde a redemocratização, acho que desde sempre, né? Mas é que aí quando a gente está no período ditatorial, você tinha ali Arena e MDB, um outro contexto. Mas no contexto de um período democrático, no contexto da democracia, essa situação de que a sociedade brasileira não liga para o debate sobre o legislativo. Né? E, na verdade, os poderes no Brasil dependem muito fortemente do legislativo. Quer dizer, o nosso presidencialismo é um presidencialismo que governa na relação com o legislativo e, no entanto, as eleições não discutem o legislativo. Veja bem, hoje o Brasil conta com 32 partidos políticos. E cada partido político tem mais de centenas de candidatos. Então, o Estado de São Paulo hoje tem candidatos a deputado estadual e deputado federal na casa dos milhares. Para o eleitor é muito difícil a decisão. Então, as pesquisas que você tem, qualitativas e quantitativas a respeito dos candidatos a deputado, você vê que o eleitor escolhe na última semana o seu candidato e num voluntarismo extremamente grande. Hoje, há 5 dias da eleição, nós temos, no máximo, 30% dos eleitores com seus candidatos decididos e com a chance de mudar com a chance de mudar de voto para o legislativo, né? Deputado estadual e federal. Isso é uma deformação muito forte do sistema político, muito forte, porque a dependência que o executivo tem em relação às decisões do legislativo é muito alta. Inclusive então, o judiciário também. Né? A ciência política chama isso de presidencialismo de coalizão. Quer dizer, quando você tem 32 partidos, você inevitavelmente não consegue, o seu partido não consegue constituir maioria na Câmara dos Deputados. Isso obriga uma série de conchavos, uma série de trocas, uma série de coalizões que não foram pensadas e estruturadas na época da campanha eleitoral. Então, e é muito esdrúxulo as coligações eleitorais. Um partido de extrema esquerda se coliga com o de extrema direita. Fica uma deformação que o eleitor fica assoberbado e não sabe o que fazer. Eu penso o seguinte... acrescento mais uma coisa nessa sua fala. Quer dizer,
um partido político do sul do país não é igual ao mesmo partido político do Nordeste. De maneira alguma. Muito Tem pior um caso isso. específico de um partido político que em São Paulo é marcado pela corrupção e lá no Sul é um partido muito honrado e muito respeitado. É muito interessante, é o mesmo partido, porém as sessões eleitorais são diferentes. Tem um outro ponto. Eu quero colocar minha posição, como sempre faço, com muita clareza. Eu sou pelo voto proporcional. Eu acho que o voto proporcional vale para o Brasil, tem uma experiência rica que vem desde 1930. O Assis Brasil pensou muito para acabar com o colonialismo no Brasil e se pensou o voto proporcional. Porém, há um erro básico no voto proporcional brasileiro. 2 erros básicos no voto proporcional brasileiro. Primeiro, a coligação no voto proporcional. O dia que acabar a coligação no voto proporcional já melhora muito o sistema. Não precisa grandes mudanças. E segundo, as sobras. A sobra não pode ser tantas vezes dividida. Uhum. O conceito O coeficiente partidário. coeficiente eleitoral. Tem o eleitoral e o partidário. Partidário. O O partidário, partidário. nesse caso. O partidário tem que parar num determinado momento, para um sujeito qualquer, palhaço, elege 1 milhão de votos porque é um voto de protesto. Carregou e aí 3 deputados carrega com 3 ele. malandros. Elege uma Até o bancada, palhaço é o único honrado dos malandros que ele carrega. Então, isso que é o grande problema, primeiro. E o segundo, não pode haver coligação. Porque aí evita esse problema de ausência de... Já não falo mais de ideologia, que você, como cientista político, pode dizer que não existe mais ideologias. Eu acho que existe. Mas de doutrina, ter clareza doutrinária sobre os partidos políticos, que não há no Brasil hoje, são todos iguais. Virou uma coisa, uma colcha de retalhos, uma geleia que ninguém sabe bem o que é. Isso é grave, muito grave para a cidadania. Luiz, antes que você retome a palavra, eu te dou a palavra, mas daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo e já volta.